Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Combate contra a Violência à Pessoa Idosa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque, infelizmente, muitos casos estão acontecendo aqui em Buritis contra as pessoas idosas. Mais Buritis é um oferecimento Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. O número aumentou consideravelmente pós-pandemia, ele é um número que dobrou. Em 2020 nós atendemos 16 casos, 2021 a gente foi para 32, 2022 34 e até maio desse ano a gente já atendeu 15 casos. A Junho Violeta é uma campanha muito importante para a gente que trabalha com o público idoso, que a gente pode falar, causar um pouquinho mais de burburinho, falar um pouco mais sobre o assunto, que é uma campanha que tem como objetivo ressaltar essa importância de garantir à pessoa idosa um envelhecimento digno, um envelhecimento tranquilo e também falar sobre os vários tipos de violência, né? Que não é só uma ou outra, são vários tipos de violência que na maioria das vezes acontece dentro da própria casa do idoso, por familiares ou pessoas próximas. O Luan, o CREAS do Taboquinha, ele atende pessoas com deficiência e idosos. Aqui em Buritis, o CREAS ele foi dividido em dois, uma aqui no Taboquinha, que atende idosos e pessoas com deficiência, e uma unidade no centro, que atende crianças, adolescentes e jovens. A pessoa que sabe de algum caso de violência contra o idoso, ela pode vir aqui buscar ajuda, mas também tem outros meios que a pessoa pode formalizar a sua denúncia, né? Sim, a gente aproveita a oportunidade para poder ressaltar esses canais de denúncias, falar mais dos canais de denúncia. Pode vir até o CREAS? Pode vir sim. A gente está aqui localizado na Avenida Nossa Senhora da Pena, número 500, em frente à Igreja Santa Luzia ou ao lado do PSF do Taboquinha. Pode também fazer de forma anônima, pode ligar no Disque 100, se souber de alguma situação de violência contra uma pessoa idosa, pode ligar no Disque 100, que é anônimo, ou se for algum caso de caráter emergencial, pode ligar para a Polícia Militar no 190. Larissa, muito obrigado por essas importantes informações e a gente continua falando aqui sobre a campanha. Agora nós vamos conversar com a Analdi, ela que é assistente social aqui de Buritis, representando aqui o CREAS, para falar que o CREAS faz essa questão da proteção dos idosos, não é isso, Analdi? Sim, Luan. O CREAS ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele oferece apoio e orientação às famílias, aos indivíduos que estejam em situação de risco, de violência, né? Então, ele não é um órgão punitivo. Às vezes, quando se fala em CREAS, tem muito uma ideia de órgão punitivo, fiscalizador, de policiamento. Não é. O órgão, o CREAS, ele é um órgão protetivo. Quem pratica essa violência é alguém da família, né? É um filho, um neto, é um cuidador. E, às vezes, o idoso ele não quer falar, seja por medo, seja por coação, ou até também, às vezes, para ele proteger aquela pessoa que é um ente querido dele, né? Por mais que a gente identifique que houve ali, que a gente identifique que há essa violação de direito, mas ele nega. Então, assim, às vezes até quando a gente vai atuar, nós encontramos essa dificuldade justamente pelo fato do idoso não falar, dele não expor, né, que ele está passando por essa dificuldade, por essa violência. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, fazendo essa reportagem, para encorajar, se você sabe de algum idoso que está sofrendo violência, que possa denunciar, possa falar. E agora eu pergunto para você, Analdi, como que esses casos chegam para vocês aqui no CREAS? Então, Luan, esses idosos eles são encaminhados para nós aqui pela saúde, pelo CRAS, pelo Ministério Público, ou às vezes também por um telefonema, né, de um amigo, de um parente de amigo. E também algum familiar chega para nós também pedindo uma orientação de como eles podem fazer para eles poderem melhor atender o seu idoso. Então, às vezes, esses filhos eles se ausentam da casa dos pais, não vão, justamente por causa desses atritos, e aí quem fica prejudicado são os idosos, né? Então, às vezes, essa pessoa que deveria cuidar e proteger é a mesma pessoa que causa essa violência, né? Que viola esses direitos dos idosos. Então, é muito triste a situação. E agora a gente vai falar sobre as formas de violência contra a pessoa idosa. E para isso a gente vai conversar aqui, né, com a Victória Pereira, ela que é psicóloga, e também com a Gedane Souza, que é advogada aqui do CREAS. Quais são os tipos de violência que, infelizmente, acontecem, principalmente aqui em Buritis também? Luan, são várias.
Todas são prejudiciais, mas existem vários tipos. Uma que a gente vê muito frequente aqui em Buritis é a violência psicológica. Não tem a violência física de fato nesse momento, ainda não tem. São atos e palavras que ofendem a autoestima do idoso, que afetam o emocional do idoso. Então, a gente tem aí ameaças, isolamento, né, que é afastar o idoso do convívio social, do convívio familiar, humilhações, o tratamento com desprezo, que acontece muito, ameaçar o idoso de ir embora, de deixar ele sozinho. Então, o idoso fica se sentindo ali... ele não denuncia a violência por medo de ficar só e não ter ninguém cuidando dele. A seguida, vem a violência física, que já é óbvio, né? São atos e ações que buscam lesionar o idoso de forma física. Então, isso deixa marcas, espancamentos, tapas. Existem outras formas de violência sem deixar marca também, né? Puxão de cabelo, beliscão, empurrão. Não deixam de ser violências físicas por não deixarem marcas. A gente tem também a violência sexual, que é qualquer tipo de relação sexual contra a vontade do idoso, né? Seja participar, seja assistir. Então, geralmente, essa violência ela vem acompanhada de ameaças, de algum tipo de violência física, para coagir o idoso a participar desse tipo de relação. Uma violência bem comum aqui em Buritis, não é necessariamente praticada por outra pessoa, é a autonegligência, que é quando o idoso pratica essa violência contra ele mesmo. Então, na autonegligência, o idoso se negligencia, ele recusa receber cuidados básicos que às vezes ele precisa. Então, às vezes o idoso está vivendo uma situação muito precária, você vê que ele não tem mais condição de viver do jeito que ele está, precisa de ajuda, os filhos tentam ofertar essa ajuda e o idoso se recusa. Infelizmente, é o tipo de coisa que acontece muito, né? O idoso querer morar sozinho. Muitas vezes já atingiu uma certa idade que ele não pode mais ficar sozinho, mas acontece muito, né? Sim, o idoso ele acaba tendo um apego muito grande à casa dele e a gente entende. Só que chega num ponto que esse idoso está caindo muito, que ele não consegue mais fazer as próprias refeições, ele não lembra de tomar as medicações. Se ele está vivendo ali em risco, a gente entende que esse idoso ele está se autonegligenciando, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um cuidado e não tem como mais ele viver sozinho, né? A outra violência que é muito comum aqui em Buritis mesmo, e ela geralmente vem acompanhada do abandono, é a negligência. Nesse caso, ela é praticada por outra pessoa, geralmente pelos familiares, né, pelo cuidador. Então, a negligência, ela é a falta de cuidados básicos ofertados a esse idoso. Os cuidados básicos são alimentação, medicação, acesso à saúde, né? Muito obrigado, Victória. E a gente continua a falar agora sobre as formas de violência, conversando agora com a Gidane Souza, ela é advogada aqui do CRES, e eu começo a falar sobre um tipo de violência que é triste demais, que é a violência financeira. Muitas vezes acontece de filhos, de netos, acabarem, e isso já aconteceu aqui em Buritis por diversas vezes, de levar o idoso no banco para fazer um empréstimo no nome do idoso. Então, um absurdo. Esse é mais um tipo de violência, né? Sim, Luan. Existem tipos de violência, né, que não necessariamente afeta a integridade física do idoso. A violência ela pode afetar diretamente o patrimônio do idoso. No abuso financeiro, o violador ele acaba se apropriando indevidamente, né, dos cartões e do dinheiro do idoso e passa a utilizar esses recursos como se fosse dele, né, em benefício próprio, ignorando totalmente as necessidades da pessoa idosa. E normalmente a gente ouve, né, que o abuso financeiro ele ocorre sem o consentimento do idoso, mas não, ele pode ocorrer com o consentimento do idoso, porque às vezes esse familiar, que normalmente ocorre, né, praticado por um familiar, alguém ali próximo, esse familiar ele procura o idoso no intuito de pedir para fazer um empréstimo, muito comum. Vó, ou minha mãe, ou meu pai, faça um empréstimo para mim que eu vou te ressarcir. E esse ressarcimento ele não vem. E na maioria das vezes, né, muitas vezes, esse ente querido, ele acaba acompanhando o idoso até o banco. Nós tivemos uma situação aqui em Buritis recente, de um neto que pediu para a avó fazer um empréstimo para ele, no valor de R$15 mil. A avó, né, para não contrariar o neto, aceitou fazer esse empréstimo para ele, mas ele acabou dizendo que iria ressarcir. A idosa levou ele com ela até a agência bancária. Dentro da agência, ele instalou o aplicativo do banco no aparelho celular dele e passou a fazer transações
no aplicativo da idosa. E quando ela chegou aqui até nós, o extrato bancário dela constava que não tinha R$1 na conta. Por quê? Além do empréstimo bancário que ele fez, ele utilizou o cheque especial, né, o limite do cheque especial, fez outros tipos de... contratou cartões de crédito, fez mais outros empréstimos. Então, chegou no dia da idosa receber, não tinha R$1 na conta. E essa idosa, ela vem a ser assistida pela Secretaria de Assistência Social por benefícios eventuais. Esse é só um caso dos muitos que acontecem, infelizmente, né? Além desse tipo de violência, tem outros, né? Sim, a violência patrimonial. No caso da violência patrimonial, o abusador ele compromete diretamente o patrimônio da pessoa idosa. Então, ele vai dilapidar esse patrimônio, né? Ele vai fazer venda, seja de bens móveis ou imóveis. Ele pode também obrigar o idoso a lhe passar a procuração, dar poderes para ele fazer certas transações que o idoso não gostaria de passar. E para encerrar, Luan, eu vou falar do abandono, né? Que é um tipo de violência também, como o próprio nome já diz, né? É caracterizado pela falta de amparo ou de assistência dos responsáveis para com a pessoa idosa. Esse tipo de violência é muito comum no Brasil, onde os familiares acabam abandonando o idoso em hospitais, em unidades de longa permanência, como abrigos, né? Ou até mesmo deixar de prover as necessidades básicas demandadas pela pessoa idosa. É bom a gente ressaltar que essa prática, né, essa conduta, é uma conduta criminosa. E a pena para quem incorre nessa prática é pena de detenção de 6 meses a 3 anos, mais aplicação de multa.